Olá pessoal, tudo bem? Sejam de novo bem-vindos ao nosso canal BravoCon e hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre as parábolas. Então eu vou explicar para vocês um pouco sobre parábolas através de uma questão do Colégio Militar de Manaus. A questão fala o seguinte: determine as coordenadas do vértice da parábola, indique a posição da parábola quanto à concavidade e em que pontos cortam o eixo x. E esboce o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Para a gente conseguir responder essa questão, nós vamos começar pelos pontos que cortam o eixo x. Os pontos que cortam o eixo x significam os pontos em que o y é igual a zero. Ou seja, a gente vai ter que igualar essa equação do segundo grau aqui, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Tendo por base a equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí nós temos que, fazendo a equivalência entre essas duas expressões, nós temos que o a é igual a 1, o b é igual a menos 3, o c é igual a 2. Então, a gente tem que as raízes dessa equação aqui do segundo grau, a gente obtém por meio desta fórmula aqui. x1 e x2 é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é o b2 menos o 4ac. Fazendo a expressão, o delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2, que é igual a 1, de onde nós temos que o x1 e o x2, ou seja, as raízes dessa equação do segundo grau, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1. Graficamente, nós temos esse gráfico aqui, onde nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. O ponto onde a parábola corta o eixo x, ou seja, o y é igual a zero, são esses dois pontos aqui, que são esse x1 é igual a 2 e o x2 que é igual a 1. Continuando, a segunda coisa que a gente vai determinar é a concavidade da parábola. Ou seja, nós temos que, se a é maior que zero, ou seja, se o primeiro elemento lá do x ao quadrado, né, que é igual a 1, for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Como o a da expressão y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 1, ou seja, o a é positivo. Então, a concavidade da parábola é para cima. Se, por exemplo, essa expressão fosse y igual a menos x ao quadrado, então a concavidade da parábola seria para baixo, porque o a seria negativo, ok? A terceira coisa que a gente precisa saber da parábola são os vértices. Os vértices, eles são determinados pela seguinte expressão. A coordenada abscissa do vértice é determinada pela expressão menos b sobre 2a. Ou seja, o b é o menos 3, menos 3 sobre 2, a abscissa do vértice é 3 meios. E o y do vértice, ou seja, a coordenada do vértice, é dada pela expressão menos delta sobre 4a. Do primeiro slide, o delta aqui é 1. Então, nós temos que a coordenada do vértice é menos 1/4. Graficamente, nós temos aqui a concavidade da parábola para cima, passando pelos pontos 1 e 2, que são os pontos onde cortam o eixo x, e o vértice da parábola em 3 meios, que é o x, e menos 1/4, que é o y. A questão não está pedindo este detalhe que eu vou colocar aqui, mas é somente um detalhe a mais, que são pontos notáveis da parábola que são importantes, né? Que é o ponto onde a parábola intercepta o eixo y, ou seja, o eixo da coordenada. Este ponto é dado quando x é igual a zero, ou seja, nós temos que substituir nesta expressão aqui o x por zero, onde nós encontramos que o y é igual a 2. Então, graficamente, ou seja, o esboço desse gráfico é esse aqui.
Então, aqui nós temos as coordenadas do vértice da parábola, é 3 meios e menos 1/4. A concavidade da parábola é para cima. E os pontos em que cortam o eixo X é o 1 e o 2. E o esboço da parábola é esse aqui, onde a parábola intercepta o eixo Y, que é o eixo das coordenadas, no ponto 2, ok? Valeu, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.